CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações sobre o clube do seu coração. Girando as manchetes dessa quarta-feira, começamos falando de seleção pré-olímpica. O Brasil estreou com vitória na Venezuela. O time do técnico Ramon Menezes venceu a Bolívia por 1-0. Gol do atacante Endrick. Vice-líder do Grupo A com 3 pontos, o Brasil agora enfrenta a Colômbia, sexta-feira, às 8h da noite. E o destaque do Guarani: tem Bugre em campo hoje com transmissão da CBN Campinas. O Bugre é com você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Ótima quarta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani vai em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, na primeira partida jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Humberto Louser deve ter o desfalque de Diogo Matheus, que saiu machucado contra o Timão. Heitor é uma das possibilidades. E Chay pode também aparecer no time titular. Resta uma vaga na lista de inscritos do Guarani para a primeira fase do Campeonato Paulista. Regis ainda não foi inserido. E a Federação Basquete dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira uma pré-lista com 41 jogadores para a disputa da Olimpíada de Paris. Na relação estão as principais estrelas da NBA, como LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid e Kevin Durant. E o destaque do futebol paulista com Roberto Lioy. São Paulo empata em 1-1 contra o Mirassol fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Paulista e muita reclamação de São Paulinos com o segundo gol, que seria da virada, que foi anulado pela arbitragem. Corinthians entra em campo nesta quarta-feira à noite contra o Ituano fora de casa às 7h30, sem a presença de Mateuzinho, como queria o técnico Mano Menezes. O Corinthians não chegou a um acerto com o Flamengo e Mateuzinho foi devolvido, mesmo após ter feito treinos com a camisa corintiana. Palmeiras também joga nesta quarta-feira, 9h35 da noite, em casa, diante da Inter de Limeira, em busca da primeira vitória no Paulistão. Enquanto aguarda a possível chegada do goleiro Gabriel Brazão, que pertence à Inter de Milão da Itália, Santos se prepara para encarar a Ponte Preta quinta-feira na Vila Belmiro. E o meia Joelinton precisou passar por uma cirurgia por conta da lesão na coxa sofrida no começo do mês. O Newcastle anunciou ontem que o jogador que também vem sendo convocado pela seleção brasileira foi submetido a um procedimento cirúrgico com sucesso e vai ficar fora de ação por mais ou menos 3 meses, só voltando aos gramados em maio. E o destaque da Ponte: amanhã tem Macaca na Vila Belmiro, Antônio Lupi. A Ponte também vai em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, só que tem uma pedreira pela frente. Enfrenta o Santos na Vila, na Baixada Santista. O técnico João Brigatti conta com novidades. Renato foi inscrito na lista principal da Macaca e pode jogar. A principal dúvida é se Iago Dias, que saiu com problema no tornozelo contra o Mirassol, terá condições de jogo. E depois de dias de incerteza, Benzema pediu para deixar o Al Ittihad. De acordo com a agência de notícias francesa AFP, citado por fontes próximas ao jogador, a publicação afirma que o atacante se sente pressionado e quer uma saída por empréstimo até o final da temporada. E agora o destaque de Fábio Scheibe, trazendo tudo também do Campeonato Paulista. Um abraço, bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Na abertura da segunda rodada do Paulistão, além do duelo entre Mirassol e São Paulo, ontem também tivemos a partida entre Água Santa e Botafogo de Ribeirão, lá em Diadema. E o Pantera conquistou a vitória fora de casa por 1-0. Gol de pênalti anotado pelo meia argentino Leandro Maciel. O resultado foi excelente para os times de Campinas, já que o Água Santa, que já havia vencido na estreia, está no grupo B, mesmo grupo de Ponte e Guarani, que ainda conta com Palmeiras. Hoje, além das partidas de Palmeiras e Corinthians e o duelo do Bugre contra o São Bernardo, a segunda rodada ainda tem um duelo entre Português e Bragantino, às 7h30 da noite, no Canindé, Júlio.
E agora o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. E hoje o Guarani tem uma prova de fogo em casa, estádio Brinco de Ouro, diante do seu torcedor. Um jogo de uma característica diferente a que foi no fim de semana contra o Corinthians. O Guarani hoje vai precisar tomar a iniciativa do jogo, ter as rédeas da partida para conquistar um bom resultado. Não tem o Diogo Matheus, né? Sentiu uma dor, sentiu um desconforto lá na Neoquímica Arena. E vai o Heitor, que ele faça aí uma boa estreia na lateral direita do Bugre. Os nossos ouvintes podem participar, hein, do CBN Esportes através do WhatsApp 991869070. 991869070, WhatsApp à disposição. CBN Esportes no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Brutoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h10. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Trânsito. E agora informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Muito bom dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Princesa do Oeste tem lentidão na chegada ao viaduto Laurão, no sentido Vila Lemos, trânsito livre. A Avenida Norte e Sul tem excesso de veículos sentido Taquaral, ali da Rua Sampainho até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson, por conta de obras que estão sendo realizadas naquele trecho. No sentido oposto, trânsito livre. Quem segue pela Avenida Prefeito Faria Lima tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. Quem segue no sentido rodovia Dom Pedro reduz a velocidade somente ali no semáforo da Rua Padre Camargo de Lacerda. No restante da via, o motorista vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN, agora 11h13. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. O duelo entre Vôlei Renata e São José pelas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei, que estava marcado para hoje, ele foi adiado para amanhã, quinta-feira, às 8 horas, também no Vale do Paraíba. O pedido foi feito por conta de atletas e membros da comissão técnica do São José apresentarem sintomas de gastroenterite e, por isso, fizeram um pedido de uma nova data à Confederação Brasileira de Voleibol. Portanto, Vôlei Renata e São José, amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, em São José dos Campos. Jogo único. Quem vencer garante vaga na semifinal da Copa Brasil de Vôlei. CBN Esportes Campinas.
11h14. Deixa eu aqui mandar um abraço para todo mundo que está participando pelo nosso WhatsApp. Bom dia, um pequeno equívoco de 20 milhões, uma contratação que precisa devolver. Será que o Corinthians não vai cruzeirar? Manda aqui o nosso ouvinte Fábio Veloso. Se refere ao patrocínio, né? O patrocínio do Corinthians, que na apresentação do patrocínio com a casa de apostas no início do ano, patrocínio master, né, da camisa de 360 milhões por 3 anos, patrocínio recorde para o Corinthians. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou que quem pagaria a rescisão com o antigo patrocinador seria a nova patrocinadora. Porém, ontem, a assessoria do presidente disse que ele confundiu o Corinthians a ter que arcar com 20 milhões de reais referente a esse rompimento com a antiga patrocinadora. Quando ele falou contratação, eu pensei que ele estivesse se referindo ao Pedro Raul, né? Não, Mateuzinho, né? Que treinou no Corinthians. Até postou foto na Neoquímica Arena. E ontem o Corinthians falou que não acertou as bases com ele. Acabou devolvendo para o Flamengo o Mateuzinho, que nem chegou a atuar pelo Corinthians, mas esteve até no treino aberto que teve no Parque São Jorge, né? Mas acabou não ficando no Corinthians. É verdade. Bem citado. Quanto a Ponte recebeu do América Mineiro, pergunta aqui o nosso William. A Ponte não divulgou, né? A Ponte, oficialmente a Ponte não divulgou, mas foi publicado pelo portal Carlos Batista, da Rádio Bandeirantes, que o valor gira em torno de 3 milhões de reais por 70% dos direitos do Felipe Amaral. Então, e a Ponte ainda fica com uma porcentagem do atleta. Mas a Ponte, oficialmente, ela não confirma o valor. Segundo nota que foi publicada ontem, os números e os moldes da negociação serão apresentados apenas ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. Aliás, é uma novidade, né, o que a Ponte fez aí de confirmar uma transferência. Geralmente ela não vinha confirmando, né, Lu? Ela confirmou do Eliel. Do Eliel também? Do Eliel ela confirmou também, mas ela também agradeceu os serviços prestados do Eliel, assim como do Felipe Amaral. O Felipe Amaral teve uma homenagem um texto um pouco mais elaborado, porque um menino que chegou no Moisés Lucarelli com 10 anos e passou por todas as categorias de base do clube e chegou ao profissional e foi negociado. Lembrando que o Amaral tinha contrato com a Ponte até dezembro de 24, ou seja, em junho ele poderia sair de graça. Mesma coisa do Eliel, praticamente. Se não me engano, o Eliel tinha um contrato... Até janeiro. Até janeiro, então, é isso aí. Questão de um mês aí. O Amaral poderia assinar em junho, o Eliel em julho. É isso. E aí, Carlão, se for os valores aí do Felipe Amaral, boa negociação da Ponte? Nós até discutimos hoje, né, no café da manhã, hoje pago por Fábio Scheib, e 3 milhões, de acordo com o site do Batista, é razoável para bom, né? Razoável para bom. A gente entende que a Ponte hoje vive um momento vulnerável financeiramente, ou seja, qualquer dinheiro é dinheiro, né? E mesmo assim não resolve toda a situação da Ponte, mas ela conseguiu aí, cedeu 70% dos valores do Amaral, recebe uma quantia aí razoável que dá para dar um desafogo aí, cobrir alguma coisa, alguma dívida que a Ponte tem. Se você for somar, do Eliel não houve a confirmação, mas pelo que a gente ouve, que girou em torno de 2 milhões. Então, se a gente totalizar os 2 do Eliel com os 3 do Amaral, 5 milhões. Já é um valor superior se a Ponte Preta... É porque o valor das cotas ainda não foram publicados, né? Da Copa do Brasil. Teoricamente, porque a Ponte não joga a Copa do Brasil. Mas então, teoricamente teve aumento de cota no Paulistão. No Paulistão, sim, mas na Copa do Brasil ainda não tenho informação porque não foi divulgado pela CBF. Mas como a Ponte não participa, ela teve que, entre aspas... não sei se é um rombo, né? Mas cobrir essa ausência na competição nacional com a venda de jogadores. E o Eberlin já disse isso, que ele tinha que vender atletas para fechar o caixa de 2024. Pela dinâmica, né, da situação do Amaral, já nós vamos entrar no assunto Ponte Preta, ficou meio que inviável permanecer com o Amaral, né? Porque... mas eu acho que do setor que poderia ser negociado, o setor de volantes ali era o mais tranquilo, pela quantidade de opções. Até porque o Leonaldi, que não voltou bem, mas é um jogador que a gente sabe o que pode render, e com a possibilidade do Amaral já assinar um pré-contrato e a possibilidade de ele sair de graça, não tinha como permanecer com o jogador. Chegou a proposta, teve que vender, não tem jeito. Até a janela europeia fechar,
é bom a gente continuar monitorando a situação do Felipinho, né? Não é Sim. uma permanência garantida. O próprio Leonaldo também. Os ativos da Ponte, tem que todo mundo ficar de olho. Por exemplo, Leonaldo, Felipinho, o próprio Gé. Né? A gente sabe, o Gé mata de canela. Mas faz gol. O cara que faz gol, ele sempre é valorizado no mercado. Então, os ativos da Ponte Preta, é bom o torcedor ficar de olho aí, porque a qualquer momento eles podem sair. Bom dia a todos, CBN Esportes, Fábio Scheib, o São Paulo não jogou bem, mas a arbitragem falhou feio. Se fosse o Corinthians, daria o gol. O Caleri não participou da jogada. Quem escreve aqui é o Anselmo 6241. Foi um golaço do Galopo, né? No início do segundo tempo, jogou 1-1, São Paulo entrando bem. Você achou mal no Eu achei mal anulado, eu achei que não teve Chute de interferência. fora da área no ângulo e o Caleri estava na frente do Muralha, passou batido, né? Você achou... Eu achei que interferiu. O Carlão também achou que interferiu. Tu não viu o lance? Eu não tenho opinião concreta ainda. Tá, eu não tive a impressão de interferência. Eu daria o gol pro São Paulo. Tanto é que a reação do Muralha logo, ele não esperou ter saído o gol para reclamar. Foi bem na hora que tava chutando, a bola já fez assim. Mas o primeiro jogo do São Paulo foi melhor. Até em condições piores, né? Ontem ele armou o time diferente, né? Ontem ele armou praticamente com 3 zagueiros. Jogou o Diego Costa pelo lado direito, o Ferrarese no meio e o Alan Franco na esquerda, né? Ele não colocou o Igor Vinícius logo de cara, o Igor entrou depois. Mas foi um São Paulo que teve dificuldades ontem. O Luciano no banco, a torcida pediu o Luciano. O Galopo marcando 2 gols, um não valeu, mas isso dá confiança pro jogador. Bateu bem o pênalti, deixou o Muralha sentado. O Caleri ainda requer um pouco mais, né, de jogo, um pouco mais de minutagem para ganhar uma condição física melhor, até para a final contra o Palmeiras. Mas o empate em Mirassol, não vejo como um mau resultado, não. O Mirassol jogou bem, o Mirassol se impôs em alguns momentos, até saiu na frente, mas não conseguiu segurar o placar. Quem entrou bem foi o Nicão também, né? Nicão entrou pelo lado direito. Aliás, o Carpini pediu, né, a permanência do Nicão. Acho o Nicão um bom jogador, agora com o Carpini dando confiança para ele, quem sabe ele possa ter aí um outro destino, um outro caminho, uma outra trajetória no São Paulo. E o Muralha, que você tanto reclama dele, fez uma defesaça ontem com o peito. Nunca reclamei do Muralha. Uma defesaça com o peito na cabeçada do Juan, já no final do jogo. E o Vanderlei, sem querer, mas foi bonito. O Vanderlei tá no banco, o Muralha incontestável até aqui, né? Como goleiro titular. Vamos, aliás, já que estamos nesse clima de Campeonato Paulista, vamos falar de mais jogos, até porque, além do São Paulo, hoje tem Palmeiras em campo. A gente fala sobre os bastidores do Corinthians e a preparação do Santos. Amanhã enfrenta a Ponte. Roberto Lioi. O São Paulo empatou em 1-1 contra o Mirassol na noite desta terça-feira pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O tricolor saiu atrás do marcador em um gol de cabeça de Luiz Otávio. Nos acréscimos do primeiro tempo, Galopo empatou de pênalti. No início da segunda etapa, Galopo chegou a fazer o gol da virada, mas a arbitragem considerou que Caleri, em posição de impedimento, atrapalhou a visão do goleiro do Mirassol. Com o resultado, o São Paulo fica com 4 pontos, por enquanto líder do grupo D. O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira contra o Ituano às 19h, fora de casa, e sem a possibilidade de novos reforços em campo. O argentino Rodrigo Garro ainda não foi regularizado no bid da CBF e segue fora dos relacionados. A situação de Mateuzinho ainda pior. Depois do técnico Mano Menezes afirmar domingo passado que gostaria de contar com o jogador para esta quarta, o Corinthians desistiu da contratação do lateral direito. Segundo o Corinthians, não houve acordo com o Flamengo, mesmo após Mateuzinho ter feito treinos por uma semana no CT Alvinegro. Também nesta quarta-feira, o Palmeiras encara no Allianz Parque, às 9h35, a Inter de Limeira em busca da primeira vitória no Paulistão. Após deixar a vitória escapar no último minuto na estreia, o técnico Abel Ferreira tem chance de contar com 2 jogadores recuperados de lesão, o lateral esquerdo Piquerez e o meio-campista Gabriel Menino. Ambos treinaram sem limitações e podem, ao menos, ficar como opções no banco de reservas. O Santos só entrará em campo pelo Paulistão quinta-feira, 19h, contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. A tendência é que o Peixe repita a escalação que iniciou a partida na vitória diante do Botafogo no sábado. Enquanto isso, a diretoria tenta a contratação do goleiro Gabriel Brazão. Gabriel Brazão tem 23 anos, pertence à Inter de Milão da Itália e está emprestado ao Ternana da 2ª divisão do campeonato italiano. De São Paulo, Roberto Lioi.
11h24, mais um atrativo aí, né? O Palmeiras vai reencontrar um personagem pouco lembrado, Fábio Chave, mas muito importante na conquista da primeira Libertadores do Abel, o Emerson Santos, né? Foi o salvador daquele jogo contra o River. Hoje, reforço da Inter de Limeira, a Inter que vai em busca aí da primeira vitória no Allianz Parque, 9h35. Exatamente, Emerson Santos que tirou aquela bola, tava 2x0 pro River Plate na semifinal, na volta, né? O Palmeiras havia feito 3x0 no primeiro jogo na Argentina, 2x0 pro River Plate, uma pressão do River, uma cabeçada de um atacante do argentino, ele tirou a bola em cima da linha e o jogo terminou logo depois, garantindo então a classificação para o Palmeiras. O Palmeiras que deve ter as voltas de Piquerez hoje, Gabriel Menino também tem possibilidade de atuar. Vamos tentar ver o Palmeiras diferente hoje, né? Já que no domingo sofreu diante do Novo Horizontino, forte calor na cidade de Novo Horizonte também, um pouco desorganizado ainda o Palmeiras, hoje jogando em casa com gramado que já conhece, diante da torcida. Esperar que o Palmeiras encontre o bom futebol do ano passado. O Emerson Santos, que por enquanto, é uma das principais contratações da Inter, mas é importante a gente destacar que no Atlético ele não teve sequência, né? Ele sofreu uma lesão grave, ficou um bom tempo parado. Depois acabou voltando, mas com poucos jogos. Não sei se ele começa como titular hoje não. Hein? Até com todo respeito à Inter de Limeira, mas para ele ter voltado na Inter, né? Ainda um nível, tá no Atlético Paranaense, né? E de repente vem para a Inter de Limeira. Ele estava no Goianiense. No Atlético Goianiense e vem para uma Inter de Limeira, talvez ele tenha saído um pouco daquele patamar de um grande clube, um patamar de Série A de brasileiro e tenta se reencontrar com a tradicional camisa da Inter de Limeira. E hoje tem Corinthians no Novelli Júnior, 7h30 da noite, Corinthians em busca da segunda vitória. Jogou bem contra o Guarani? Corinthians ou não? Cara, momentos, né? O início do Corinthians foi muito bom, aquela famosa blitz em cima do Guarani. Hoje é um jogo diferente, né? O Ituano deve também dar algum espaço para o Corinthians, bom para os jogadores de frente, como o Romero, que vive uma grande fase, o Yuri Alberto. Foi um Corinthians que teve lampejos diante do Guarani, passou sufoco. O Guarani poderia ter saído da arena com outro tipo de resultado, então vai precisar ter assim um outro nível de atuação para conquistar um resultado positivo em Itu. E o Ituano vem de derrota, né? Contra o São Bernardo, que enfrenta o Guarani, mas o Ituano não apresentou um bom futebol lá no ABC, não. Itu vai parar. Ingressos esgotados para a torcida do Corinthians. O Corinthians tinha à disposição 3 setores, né? A parte central do Novelli Júnior, ali onde a câmera de TV foca, bem na frente, ali a parte central vai ser da torcida corintiana, já está esgotada, assim como o tobogã e a cadeira coberta também ali atrás do banco de reservas. Para a torcida corintiana não há mais ingressos para o duelo entre Ituano e Corinthians às 7h30. Ainda há ingressos para a torcida do Ituano, no tobogã também, acho que no valor de R$80. Passei hoje pela manhã na frente do Novelli Júnior, já tinha bastante gente, bastante cambista, né? Pessoal que começa a vender os refrigerantes. Souvenirs. Ô Fábio Scheibe, em qual cidade o senhor estará hoje à noite? Estarei aqui onde você está Campinas? sentado, cara. Tá bom. Não, só pra saber só. Por quê? Porque, não, tem muita coisa rolando hoje, né? Tem jogo em Campinas, Guarani e São Bernardo. Jogos na capital paulista hoje, né? Estaduais bombando. Estaduais também. bombando e tu recebendo um Corinthians que sempre estar nessa partida, mas mobiliza a cidade. Então, eu só queria tirar essa dúvida mesmo. Maravilha. Deixa eu só registrar aqui, né? A participação de um ouvinte. Júlio, você queria o Luiz está mandando aqui. Júlio, você queria ontem um aperitivo sobre Hendrick e John Kennedy. Está aprovado? Pô, mais do que aprovado, Luiz. Mas eu assisti o jogo, hein? Nossa, eu assisti Foi difícil, não, mas o gol Golaço. teve a participação dos dois. Mas aí você pega e põe um ponto final. É o aperitivo que eu queria, eles entregaram. O aperitivo você teve. Sim. Mas o prato principal não chegou. Aliás, um gol que lembrou muito o gol de Romário Brasil, em 94 Camarões. contra Camarões. Só que a conclusão do Facão, Hendrick, tal, ela é até mais bonita que a do Romário, porque canhoto, né, bateu tirando do goleiro. Foi um golaço. Romário tá na linha com a gente? Pois não. Tudo bem, baixinho? Baixola. Oh, baixinho, mas o gol do Hendrick, a conclusão foi mais bonita que a sua, apesar de você ser o meu ídolo. Mas entendo, né? Jogo de estreia, É. peso. Mas requer atenção, né? Requer Mas atenção. quem entrou bem foi o Gabriel Peck do Vasco, né? Eu falei ontem, jogou bem. Ramon bem. Menezes não vai dar esse futebol que vocês querem. Cara, e sabe quem Vai que ser um futebol tava pragmático. Sabe quem tava de auxiliar técnico da Pablo Escobar. Bolívia? O Antônio- Pablo Escobar jogou na Ponte, jogou no Botafogo de Ribeirão, que Santo susto. André, Mirassol. Agora E o assustei. Antônio Carlos Zago. É o Foi professor. expulso, professor. Foi expulso. Bicho, você não tava ouvindo o programa ontem, não?
Falou Não, bastante. eu tava de folga, tava na minha casa. Tava no cinema, cara. Mamonas Assassino. Não foi. Eu fiquei em casa. Ontem Eu ouvi esse boato aí mesmo. Eu ouvi esse boato aí que o Antônio Não. Augusto Lupo tava lá. Fotos pipocando na internet. Literalmente, né? Bom dia, os antes piram. Não conseguem esquecer do Corinthians, do Newton de Paula. Tá respondendo aqui o outro ouvinte, né? Que disse que se fosse um gol do Corinthians, a arbitragem teria ajudado no jogo do São Paulo, né? O gol anulado ontem. Manda aqui a mensagem. O Dias mandando aqui um bom dia. Ele manda todos os dias, né? Manda mesmo. Não é Dias, é o Emerson, não é? Emerson Dias. Mas ele registra como Dias. Se fosse o Emerson Santana, que ele também sempre manda mensagem. Não, são Emersons diferentes. São manda diferentes. mensagem todos os dias. E tem aquele Emerson, ex-volante da Juventus, né? Da seleção brasileira. Machucou antes da Copa. E tem o Emerson, ex-goleiro do Guarani. Tem o Emerson Santos Emerson que hoje, tomou aquele gol de cobertura do Cajá. Emerson, goleiro. 11 horas. E tem o Emerson que foi cortado da Copa de 2002, que foi brincar no gol, né? Você não viu o que eu acabei de falar? 11 horas e 30 minutos. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Pelo menos 27 voos que partiriam de São Paulo para a Argentina foram cancelados por causa da greve no país vizinho. As centrais sindicais vão protestar contra as medidas econômicas do presidente Javier Milei. A paralisação vai começar daqui a pouco, ao meio-dia, e deve durar 12 horas. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, afirmou que vai adotar o protocolo anti-piquetes, que só permite manifestações nas calçadas. Na capital paulista foram afetados 22 voos da Gol, 4 da Latam e 1 da Aerolíneas Argentinas. Gol e Latam informaram que os passageiros podem remarcar a viagem ou pedir reembolso. Os bombeiros receberam 162 chamadas durante a chuva que atingiu Belo Horizonte na noite de ontem. Pelo menos 39 pessoas que ficaram ilhadas foram resgatadas. Ninguém ficou ferido. Pontos das regiões Centro-Sul, Nordeste, Pampulha e Venda Nova permanecem sem energia elétrica. A concessionária informou que a ventania, que atingiu a velocidade de 86 km por hora, foi a principal causa do desligamento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, confirmou numa rede social que houve parecer favorável à extensão do prazo da operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos. Também houve consenso sobre ampliar a área contemplada. Ele disse à Globo News que o governo estuda prorrogar a GLO pelo período de 6 meses
e estender a operação ao Nordeste. Dino afirmou que houve uma avaliação unânime de que a iniciativa foi um acerto. A operação está em vigor desde novembro e engloba portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bom dia. Opa, calma, tudo volta. Bom dia, Adriano Taquaral. Até parece que o São Paulo nunca foi ajudado. Ponte Guarani que o digam, ninguém fala nada nos últimos minutos. Que se o juiz tivesse dado, teria que expulsar o zagueiro. Manda aqui o Adriano, nosso ouvinte do Taquaral. Obrigado, Adriano, pela mensagem. Bom dia, me chamo Aurelino Pedro, sou de Cafelândia, uma cidade do interior de São Paulo, região de Lins e Marília. Terra de Estevam Soares. Opa, professor Como é que chama a cidade? Vozeirão, Cafelândia. Cafelândia nos abraça, hein? Aqui sou conhecido por fazer embaixadinhas com algumas frutas. Opa! E objetos variados, tipo bola de basquete, bola de tênis. Legal, hein? Boa. Manda um alô aqui para a cidade de Cafelândia, São Paulo. Manda um vídeo aí pra gente. Pô. Manda um vídeo aí no @Fabio Scheibe, Aurelino, que ele vai publicar lá no Instagram dele. Vai divulgar seu trabalho. É @Fabio Scheibe? Isso. Manda lá. Verificado. E depois de... Bom dia, amigos. Depois de 3 horas de jogo, Zverev e Alcaraz pelo Australian Open, estou acompanhando vocês. Ô, Marildo, o que deu lá, Carão? Você estava se acompanhando? Não, infelizmente o Alcaraz meu deve ter plano vencido. não Zverev venceu o Alcaraz? Austrália. Ô, louco! No duelo Zverev com Carlos Alcaraz também, né? e Alexander Zverev foi superior a maior parte do tempo. 3-7-1, 6-1, 6-3, 6-7. E aí foi para 2-7, né? E 6-4, 3 horas de jogo, cara. Jogaço. Agora ele pega o Pete Sampras, né? Agora vai enfrentar Daniil Medvedev. Mas nível forte, hein? Nível alto. Sensacional. Boa, Marildo. Chega mais aí no CBN Esportes, que agora a gente vai falar sobre o Guarani que entra em campo hoje contra o São Bernardo. Dá pra dizer que existe um clima de revanche? O que aconteceu em 2023 fica em 2023, Lupi? Aquele resultado, com certeza, demorou para sair da memória do torcedor bugrino. Jogo pelo Campeonato Paulista também, uma chuva danada e o São Bernardo fez 5 no Bugre. Mas agora a história é diferente, pelo menos esse é o discurso dos jogadores e também do torcedor bugrino para a estreia do Guarani jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A partida acontece às 9h30 da noite. O técnico Humberto Louser deve ter um desfalque. O Diogo Matheus, ele saiu com um problema muscular na partida contra o Corinthians e está no departamento médico. Heitor foi inscrito na lista A do Campeonato Paulista, lateral direito que veio do Internacional e pode ser a novidade na escalação titular do Bugre. Se Heitor não tiver condições físicas para começar a partida, eu não duvido dele escalar o Anderson Leite, improvisado, como aconteceu quando o Diogo Matheus acabou deixando o campo lá na Neoquímica Arena. Quem falou a respeito da estreia do Guarani, o desempenho e o que esperar desse duelo contra o São Bernardo foi o volante Matheus Bueno. Eu acho que a gente foi uma boa estreia, apesar de a gente não sair com o resultado que a gente queria, mas a gente conseguiu propor o jogo, a gente não se amedrontou. Durante o jogo a gente foi atrás do resultado, a gente, por ser uma equipe nova, acho que a gente fez um bom primeiro jogo. E, igual eu falei, continuar, que ainda foi só o primeiro jogo. A gente tem muita coisa para mostrar. Quando a gente joga com um jogador de muita qualidade, fica muito mais fácil a gente se entender dentro de campo. E o Camacho é um jogador de excelente qualidade.
isso, não só o Camacho, como todos que chegaram, a gente vai se conhecendo ao decorrer do campeonato, ao decorrer dos jogos, e eu acho que a gente tem tudo para conseguir fazer um excelente Paulista. A gente está muito ansioso para essa vitória sair. A gente está trabalhando muito forte e eu espero que a gente saia daqui quarta-feira com um resultado positivo. Espero que a torcida venha, nos apoie, porque eles nos ajudam muito quando eles nos apoiam. Então eu peço que eles compareçam para que a gente saia daqui vitorioso. Esse é o volante Matheus Bueno, o provável time do Guarani para enfrentar o São Bernardo, com Douglas Borges no gol, Heitor ou Anderson Leite na lateral direita, Léo Santos e Ryan na zaga e o Mike na esquerda. Meio campo com o Matheus Bueno, Camacho e o Henderson, Reinaldo, Derek e João Vitor. Não ficarei assustado se Chay aparecer entre os titulares, ou na vaga do Henderson ou na vaga de um dos jogadores do setor de frente. É uma possibilidade. São Bernardo, o técnico Márcio Zanardi, que começou bem o Campeonato Paulista, venceu o Ituano 2-0. por 2-0 e agora busca engatar a segunda vitória. É o provável time do Bernô, com Alex Alves no gol, Vitor Ricardo, Helder e Pedro Carrerete e Arthur Henrique, Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romison mas Guarani, hein? Lucas Tocantins, João Carlos e Silvinho. Esse é o provável time do ABC Paulista para enfrentar o Guarani. Detalhe importante, Júlio. O Bugre inseriu 2 atletas na lista A. O Heitor e também o Iago Teles. É isso, Iago Teles. Eles foram inseridos na lista A. O Guarani tem 25 atletas inscritos. O regulamento da Federação Paulista permite 26 inscrições. Só falta um atleta. E essa vaga vai sair ou do Regis, que tem essa situação envolvendo aí a questão com o técnico Humberto Louser, tem o Lima, tem o Lucas Adel e tem mais um que eu esqueci. Lima, Bernardo. E o Bernardo. Lucas Adel, Bernardo, Lima e Regis. São os atletas que estão no brinco. Um só será inscrito. Bom, vamos por parte então, Carlão. Primeiro, Fábio Scheible, falando sobre a expectativa para o jogo. Tendência de Heitor e a formação com 3 volantes mantida, Carlão. Eu acredito nisso também. O Lupe citou a possibilidade do Anderson Leite ser escalado na direita. Lá na Neoquímica, quando o Anderson entra, o Guarani fica com uma formação com 3 zagueiros, né? Praticamente o Anderson ficou ali pelo lado direito, fazendo uma sombra, mas não atuou como um lateral de ofício, como o Diogo Matheus. Por isso eu acredito no Heitor, até por ser um jogo em casa, né, Júlio? E o Humberto, claro que deve já ter trabalhado com 3 zagueiros, mas não é frequente esse tipo de trabalho no ambiente do Guarani. Eu acredito que o Heitor deva ganhar oportunidade. Com relação ao Chay, se ele foi inscrito já foi inscrito, está trabalhando diuturnamente com o grupo, eu acredito que ele vai para o jogo não como titular também. Tendência de repetir a escalação do jogo contra o Corinthians, só que, Júlio, hoje a partida ela muda de dinâmica, né? Porque contra o Corinthians, a gente sabe da qualidade do Corinthians, só que os espaços, eles aparecem. Tanto é que o Guarani teve 2, 3 possibilidades de marcar gols. Com o Reinaldo, com o Derek, né? Principalmente nos contragolpes. E hoje, quem vai ter o contragolpe à disposição é o São Bernardo. Então é um jogo que muda de dinâmica, né? Lá em São Paulo, ele escalou o time com 3 volantes, com o Camacho fazendo a primeira construção, aquela saída de 3. Não sei se hoje o Camacho vai estar posicionado nesta situação, de repente ele pode ser aquele meia de chegada para se aproximar dos atacantes, mas eu não creio em mudanças drásticas para este jogo. Acredito sim num aproveitamento do Chay durante a partida, neste momento não tenho a convicção de que ele começa jogando. O Heitor sim, até para não mudar aí a dinâmica do Guarani, não colocar um 3-5-2, que seria uma mudança drástica em relação à última partida. O Chay é uma atração a mais, né, Fábio? Exatamente, o Chay para mim, eu tô com o Carlão nessa, deve estrear hoje, não sei se desde o início, provavelmente não, mas durante a partida é um atrativo sim pro torcedor bugrino, que tá com um pouco coçando a cabeça aí com esse problema com o Regis, né? O Regis acabou tendo
uma briga, né? Uma discussão Um ato de indisciplina. com o Humberto Lousa, não sabe se fica ainda, e o Chay pode fazer esse papel do Regis, não tão ídolo quanto o Regis, mas pode começar uma caminhada nova no Guarani aí para suprir essa ausência de um grande jogador. Mais que a revanche, como foi dito no começo, o importante hoje é uma vitória para o Guarani, né? Porque seria o segundo jogo, o Guarani tem que somar pontos, né? Jogando em casa principalmente, fez um bom jogo contra o Corinthians, eu gostei do Guarani, gostei bastante do Reinaldo, do ataque do Guarani com o Derek também, né? Teve oportunidades. E consolidar a defesa também hoje, né? Defesa totalmente reformulada, o Léo Santos jogando mais uma vez. Vamos esperar para ver o Guarani pegando no trilho aí. Uma vitória importantíssima hoje para somar pontos já, para não ficar para trás no campeonato. Né? O Água Santa ontem deu bobeira, né? Perdeu em casa, ou seja, já dá aquela movimentada no grupo, né? O que é ruim dessa situação do Regis, amigos, é o seguinte, na verdade não há um posicionamento de fato do Guarani, né? Nas entrevistas que o Lupe colheu lá na Neoquímica Arena, eu senti o Humberto muito duro. Sim. O Humberto, na gíria a gente brinca, né? Um coração peludo. Ele ficou chateado, né? Ele ficou chateado porque foi uma ingerência, foi uma indisciplina. E outra, o Regis não voltou bem. O Regis terminou, fez um 2023 muito abaixo e não voltou bem para 2024. Então isso já chateou o técnico Humberto Lousa. E a diretoria do Guarani não tem um posicionamento definitivo, se ele fica ou não, a lacuna está aberta aí com relação à inscrição, aí a gente fica supondo, né? Supondo. E, cara, e mais uma suposição, eu não sei não, eu tô achando que o caminho do Regis no Guarani está chegando ao final, a trajetória. Achando, de repente, hoje à tarde, amanhã, o Regis está lá, vai disputar o Campeonato Paulista, que seria muito bom. Regis precisa voltar a brilhar, principalmente com a camisa do Guarani. Mas tá um climão estranho. Eu acho que azedou o relacionamento realmente entre Humberto e Regis. Eu acho que não existe uma unanimidade nos bastidores sobre esse assunto e talvez todo esse imbróglio com o Regis deixe o Humberto Louser mais pressionado por resultados. Também. Dependendo de como for o começo do Louser no Campeonato Paulista, talvez até isso interfira numa manutenção de trabalho, numa renovação, já que o contrato dele vai até abril também. É complicado você brigar com a estrela da companhia. Eu não tô comparando Regis e Fumagalli, porque eu acho que o Fumagalli, em termos de idolatria no Guarani, é um patamar ali absurdo. Agora, teve aquele treinador que morreu, Júlio, que comandou o Guarani no início de uma Série A2. E ele brigou com o Fumagalli. Foi 2018? Antes, não, Humberto começa. Não, né? 2018 é Humberto. Aquele treinador que morreu, ele veio do Boa Esporte, acho. É Ney da Mata? Ney da Mata, né? Falecido, né? Vamos ver aí, né? Pelo amor de Deus. Calma aí. Ney da Mata. Falecido. 2019. E ele teve quando ele assume o Guarani, o Fumagalli já estava em reta final de carreira, fisicamente já não estava tão bem, e teve uma briga entre Fumagalli e Ney da Mata. Verdade, eu lembro disso. Lembra disso? E aí, né? Sobrou pra quem? E era a véspera do jogo, cara. Isso. Assim, o Ney da Mata caiu. Caiu. Uma cesta, assim, de repente. Então, apesar que Humberto e Regis, assim, no Guarani, parece que, né, apesar a torcida do Guarani gosta muito do Regis, mas também tem parte da torcida que gosta muito do Humberto. Sim. Agora, tem torcedor que não gosta do Regis e também e gosta do Humberto. Ou seja, é uma briga de cachorro grande em se tratando de ambiente de brinco de ouro. O Humberto é muito forte nos bastidores do Guarani, assim como o Regis. Mas essa situação ela tem que ser resolvida o mais rápido possível para não virar novela. Já está virando. Né? Mas eu acho que o torcedor, cabeça mais tranquila assim, vê que o Regis não está tendo aquele rendimento de qualidade que sempre teve, né? Na oportunidade agora, acho que o trabalho do Humberto é mais essencial do que do Regis hoje em dia, né? A melhor situação era a ponderação, como o Juliano Camargo tentou jogar panos quentes, ponderar lá em São Paulo, falando que isso faz parte do futebol e tal, mas pela declaração do Humberto está bem reticente no caso Regis. E depois desse episódio, acho que vocês comentaram aqui ontem, já surge o interesse de vários clubes. Sim. Goiás, Vila, Paysandu, já começa aquela tal da oportunidade de negócio que os executivos falam, né? O jogador não vai ser usado ali, não está inscrito, tem essa desavença, e o executivo que está aqui no Guarani, no caso do Juliano, não pode também sair disparando contra o jogador, porque se ele não for ficar, ele precisa achar ou encontrar uma solução pro clube e pro atleta. É isso. E tem contrato, né? Tem contrato.
Daqui a pouco informações da Ponte, hein? Amanhã tem Vila Belmiro, Macaca enfrenta o Santos. A gente conta os preparativos do técnico João Brigatti, 11h49. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h51, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. O Antônio Lupe vai atualizar informações aí da Ponte Preta, que amanhã enfrenta o Santos. Partiu Vila Belmiro, Lupe. E você sabe qual foi a última vez que a Ponte visitou a Vila Belmiro? Sei, mas eu vou deixar você falar. Ah, muito obrigado. Foi com vitória. 3-1 no dia 30 de julho de 2020. Quartas de final do Campeonato Paulista, Macaca venceu com gols de Bruno Rodrigues, Moisés e João Paulo. Golaço. E o treinador da Ponte Preta é o mesmo que vai comandar a Macaca amanhã. João Brigatti era o treinador da Ponte na última vez em que a Macaca atuou na Vila Belmiro. E amanhã, jogo difícil. O Santos começou com vitória, venceu o Botafogo fora de casa por 1-0. Já a Macaca, em casa, ficou no empate com o Mirassol e vai em busca da primeira vitória na temporada 2024. A dúvida na equipe é se Iago Dias vai ter condições de jogo ou não. Ainda no primeiro tempo, ele que vinha se destacando com a camisa da Ponte no decorrer do primeiro tempo contra o Mirassol, sofreu uma entorse no tornozelo e está no departamento médico. A Ponte Preta inscreveu mais um jogador na lista A do Paulistão, o Renato, atacante que foi ausência no primeiro jogo, e o próprio jogador, na coletiva de apresentação, afirmou que ainda não estava bem, sentia dores por conta desse período. Ele não participou da pré-temporada com a Ponte Preta, foi o último reforço anunciado pela diretoria da Macaca. Então, Renato, já com um tempinho maior de preparação, pode ser uma das novidades na lista de relacionados da Alvinegra para encarar o Peixe na Vila Belmiro. Quem falou sobre os objetivos da Ponte dentro do Campeonato Paulista foi o zagueiro Matheus Silva. Uma surpresa na escalação titular, até porque ele vinha se recuperando de uma cirurgia no ombro. O próprio jogador, em entrevista à CBN no mês de dezembro, afirmou que ainda não estava totalmente recuperado, abriu mão das férias, mas foi o titular e capitão do sistema defensivo da Macaca no duelo contra o Mirassol. E ele falou em entrevista à assessoria de imprensa da Ponte. Cara, o objetivo aqui internamente é a gente já traçou nossas metas. Claro que primeiro a gente tem que fazer os 12 pontos, para a gente não correr nenhum risco. Mas a gente tem nossas metas aqui internamente e vamos fazer um grande campeonato paulista aí de 2024. Estou me sentindo melhor, cada dia que passa vem melhorando. Claro que ainda não estou no meu 100%, mas espero estar no meu melhor nível o mais rápido possível aí. Pegar o Santos lá na Baixada. Grande jogo contra o Santos, uma equipe fantástica, um clube gigante do futebol brasileiro. Mas tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá na quinta-feira. Cara, muito ansioso eu estava. Foi muito trabalho, nas férias eu fiquei trabalhando aí para me pegar o início do Campeonato Paulista e graças a Deus deu tudo certo. E consegui jogar os 90 minutos, que é o mais importante, e agora é dar sequência aí.
A Ponte Preta tem 21 atletas inscritos no Campeonato Paulista. Resta o Dudu, que a Ponte já tem a negociação concretizada. O próprio João Brigatti, na entrevista coletiva, confirmou a chegada do atleta. Veio do Atlético Paranaense. A Ponte contratou o Dudu em definitivo. Investiu uma grana, ficou aí com 50% dos direitos do Dudu. O restante com o Internacional, o Atlético Paranaense e o próprio jogador. Ele ainda não foi inscrito. Tem também o Nilson Júnior, que não está inscrito, o zagueiro que foi contratado, estava no futebol do exterior. E a Ponte ainda vai ficar, então, aí com 4 vagas. 3 vagas, é isso, né? 3 vagas Isso. contando desses 2 atletas que não foram inseridos. Então ainda tem algumas vagas na lista A Ponte Preta para contratar atletas ou, se não, inscrever jogadores que estão à disposição do técnico João Brigatti. Na lista B da base, o Felipe Amaral, que foi embora, tem o João Gabriel, o Vinícius Goleiro e o André Henrique. Apenas 4 jogadores da base inscritos na lista B da Ponte Preta, Júlio. Perfeito. Bom, expectativa muito grande, né? Pela estreia do Renato, né, Carlão? A gente entende ainda que existe essa questão do condicionamento físico, mas é a grande expectativa do torcedor aí para essa temporada. Foi a principal contratação da Ponte. Entrar em forma em meio ao Campeonato Paulista é difícil, né? Porque você joga no fim de semana, na quarta-feira já tem jogo, ou até na terça, né? No caso do São Paulo ontem. Tiro curto e precisa estar próximo do 100% o mais rápido possível. Com relação aí às declarações do Matheus, ele como um dos líderes, né, do elenco, e é importante o elenco saber, né, que o primeiro passo é a manutenção. Então, conquistar os 12 pontos, isso é importante. Jogo contra o Santos na Vila Belmiro, jogo difícil, jogo complicado. Eu acho que se o Iago Dias não estiver perto do 100%, nem leva para a Vila, porque a tendência, né, com todo respeito à Ponte, mas a tendência é de vitória do Santos. Agora, o outro jogo contra a Inter de Limeira, aí, meu amigo, aí pega para capar, porque é jogo que vale permanência já. Na terceira rodada, a Inter de Limeira é um adversário da Ponte na permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. A Inter possivelmente pode chegar contra a Ponte em Campinas com nenhum ponto, até porque pega o Palmeiras hoje no Allianz Parque. Então eu daria um resguardo no Iago Dias para deixá-lo aí numa condição física importante para o jogo contra a Inter de Limeira, porque aí sim é jogo que não é para celebrar empate, é jogo para vencer. E o jogo do Santos, de repente, se conseguir aí um pontinho, seria importante, mas é um jogo descartável. Ô, Júlio, e só uma explicação, tem muita gente, vai ter ingressos para o setor da Ponte, quanto que está custando o ingresso do visitante? Não pode ter torcedor da Ponte na Vila Belmiro, por conta daquela determinação do Ministério Público. Aliás, a gente em São Paulo, com os companheiros de imprensa, eles estavam conversando de que vai ter uma reunião para fazer um evento teste entre Santos e Palmeiras, né? Não, a Federação Paulista vai usar a final da Supercopa entre Palmeiras e São Paulo. Isso mesmo, perdão, é isso mesmo. Como um laboratório para tentar acabar com essa determinação. Acabar com isso. Então, amanhã na Vila, torcida única do Santos, torcedor da Ponte, porque essa determinação ainda está em vigência, não pode comparecer ao local da partida. Cara, e por incrível que pareça, houve reunião também com a organizada do Santos. Acho que várias reuniões estão sendo feitas, né? Agora, o caso mais grave, infelizmente, é aqui, cara. Eu acho que aqui tem que resolver o problema. As duas torcidas aqui são indisciplinadas, dão um trabalho danado, né? Tem problema da Ponte com São Paulo também, muitos problemas, Ponte, Guarani, Derby. Eu acho que aqui, e eu tô fazendo um combo, tô colocando São Paulo no meio também, com Mancha Verde, Independente, Gaviões, Jovem do Santos. Eu acho que torcida jovem da Ponte e Fúria Independente é o caso mais grave envolvendo aqui a violência no estado e para fazer esse trabalho de retorno das organizadas. Eu gosto ou das organizadas ou das torcidas visitantes. Eu sou favorável à volta das torcidas, mas eu acho que Campinas, a polícia tem que ter um cuidado especial, conversar com as lideranças para que haja aí um basta, né, uma trégua. E aproveitando que eu estou falando do Santos, mas já com uma informação de um time de Campinas, que é o Guarani, o duelo da quinta rodada entre Santos e Guarani vai acontecer no Morumbis e não na Vila Belmiro. O Santos pediu aí a mudança do local da partida. Dia 3, né? Dia 3 de fevereiro, isso. Perfeito. Então, atualizado aí, meu caro Antônio Lupe. Passamos a régua aí no futebol de Campinas. Para fechar aqui o CBN Esportes de hoje, uma informação que chamou muito atenção, né? O atacante do Novo Hamburgo, que atua no Campeonato Gaúcho, o Anderson Tanque, soube da morte do pai.
minutos antes de entrar em campo no Estádio do Vale contra o Santa Cruz. Ele pediu um tempo ali, né? Fez a prece dele, se emocionou muito no minuto de silêncio e com 1 minuto em campo ele fez um dos gols na vitória por 2-1 sobre o Santa Cruz. Claro, homenageando o pai. Uma história aí de muita emoção envolvendo o Anderson Tanque, atacante do Novo Hamburgo. Impressionante, né? Como as pessoas às vezes tiram força de dentro. Ele disse depois que jogar seria uma homenagem ao pai Edson Carlos da Silva. Essa matéria completa está no ge.globo. Parabéns e muita força aí ao Anderson Tanque. Parabéns pela superação e muita força aí com essa perda aí na família. É isso, gente. 4 horas tem Arena. Amanhã às 11 horas a gente volta com o CBN Esportes. Um abraço a todos. Até lá. Valeu. CBN Esportes Campinas.